e pedia só a gentileza do pessoal mutar o seu lado aqui, só para a gente poder desenvolver esse conteúdo. Nosso objetivo hoje aqui é explorar um pouquinho o uso de Power Pages, né? Primeiro, o que que é isso? Ele é bom? O que que ele serve? E também relatar um pouquinho da nossa experiência, o que que a gente tem utilizado aqui. Uma ferramenta muito interessante. Eu mesmo devo confessar para vocês que no começo, talvez até porque o produto ainda não estava tão integrado à Power Platform, tinha um pouquinho de preconceito em relação a ele, tá? Mas alguns projetos que a gente participou e que a gente atuou aqui, eu falar para vocês que tem um caso de uso muito legal. Na verdade, tem mais de um caso de uso para eles, tá? Então, entrando aqui na apresentação, falando um pouquinho só rapidamente sobre os apresentadores, eu vou fazer a primeira parte da sessão explicando um pouquinho o que que é o Power Pages, quais são os seus principais diferenciais, eh, o que que ele tem de interessante, quanto que ele custa, né? Sempre uma dúvida muito recorrente nos projetos. E o Gustavo, que também trabalha aqui comigo, o Gustavo vai fazer uma demonstração, tá? Então, um site que a gente montou para esse evento aqui, que a gente consegue ilustrar os principais recursos do Power Pages. Conseguimos mostrar para vocês também os bastidores de uma solução em Power Pages e tirar dúvidas, tá? Então, acho que só fazendo só tem um slide de institucional, né? De mostrar o que que a Nexer faz, né? Então, tanto eu, Gustavo, a Elida, a Sandy, que está aqui, nós trabalhamos na Nexer. A Nexer é um parceiro da Microsoft há 18 anos, então é um caminho, uma estrada que a gente já trilha há bastante tempo. E uma coisa para reforçar bastante positiva, nós somos ou nós temos capacidade de oferecer para vocês todos os serviços, todos os produtos relacionados à Microsoft. Então, a sua jornada que vai desde, por exemplo, uma licença para você utilizar o Teams ou Power BI, até aplicações de inteligência artificial bastante avançada, tá? De forma nenhuma eu vou ler esse slide, ele é mais para mostrar logos e coisas, mas contem com a gente se você quiser desenvolver um projeto interessante baseado em tecnologias da Microsoft. Certo. Feito isso, esse aqui é o meu roteiro para hoje, né? Então, explicar um pouquinho o que que é o Power Pages, uma pergunta bastante recorrente que a gente recebe. Será que ele é seguro? Como que você licencia? E aí a parte de demonstrações que a gente vai chegar no final com o Gustavo, tá? Então, falando um pouquinho sobre o Power Pages, eu não sei quantos de vocês aqui já trabalharam num projeto onde você precisa colocar um site para se relacionar com o seu público. Pode ser clientes, podem ser fornecedores, mas tem uma série de questões que você precisa resolver. Então, primeira questão, toda a questão de segurança, né? Então, acho que essa daqui é a principal coisa, né? Como que eu isolo, como que eu crio uma área segura onde eu vou permitir exemplos bastante recorrentes que a gente trabalha aqui. Quero montar um portal de dados para falar com os meus fornecedores, tá? O meu fornecedor vai poder consultar pedido, ou vai ser um processo onde eu vou homologar o trabalho do meu fornecedor, eu vou ter a questão de qualidade e ele precisa colocar documentos lá. Então, eu tenho uma série de casos onde eu preciso trocar dados com o mundo externo e eu entro em problemas como segurança, como que eu vou poder ter um desenho de tela, uma experiência de usuário que seja agradável, que seja funcional, como que eu integro esses dados com os dados que eu já tenho aqui dentro da empresa. Então, são desafios e são problemas que a gente acaba se deparando muito facilmente quando eu tenho esse tipo de problema, né? Por um outro lado, isso também é uma coisa que a gente vive já há bastante tempo, eh, mesmo com a questão da IA, ainda a gente tem um déficit, né? Um, um gap tecnológico muito alto. Então, mesmo que eu tenha uma quantidade de desenvolvedores no mercado, ela ainda não é suficiente para atacar todos os problemas das empresas, né? Então,
Isso a gente já viu em outros webinars aqui, que, por exemplo, a Power Platform é justamente uma resposta para esse tipo de problema. Então, não necessariamente eu vou precisar do desenvolvedor, que a gente chama de desenvolvedor da linha Pro, onde ele tem compilação de código, essas coisas, mas que eu possa atacar esse problema com um desenvolvedor. Ele não é um desenvolvedor menor, tá? Ele só é habilitado para outros tipos de solução. Então, desenvolvedores em low code ou no code eles podem resolver uma série de problemas, tá? E até um parênteses aqui, a gente acaba tendo até dentro do próprio time da Nexer pessoas que estão em transições de carreira, pessoas que começaram numa carreira e avançaram para o mundo de tecnologia. E isso é muito válido. Então, até assim, a gente falando em aspectos inclusivos, né? O low code, no code ou Power Platform é uma tecnologia também muito inclusiva nesse sentido, de trazer gente que não veio da área de tecnologia para a área de tecnologia, tá? Mas, falando um pouquinho na plataforma, então eu tenho as minhas dificuldades em resolver problemas onde eu preciso me comunicar com o mundo externo, né? Eu não tenho todos os desenvolvedores que eu preciso, né? E nem vai ter no mundo, né? Essa quantidade não vai ser encontrada de qualquer maneira. Mas eu tenho uma solução, que até o objeto aqui desse webinar. Nós já falamos de Power Apps e Power Automation no outro webinar, com o Jean e com o Caio. Nós já falamos de Power BI com o Rafael. Falamos de Copilot Studio com o Eliezer, com a Mariana. E hoje nós vamos nos concentrar no Power Pages, né? O que que é essa solução? Para que ela serve? Mas o que é importante aqui frisar é que a gente está falando de uma solução que serve, que faz parte de uma família de produtos. Então, por ela fazer parte dessa família de produtos, ela vai gozar dos mesmos benefícios que as outras soluções têm e que são diferenciais do Power Platform. Então, quando a gente fala em conectores de dados, eu vou me conectar a essencialmente qualquer coisa digital que tenha capacidade de conexão. Então, nós estamos falando nos principais bancos de dados, nas principais nuvens, nos principais ERPs que existem no mercado e ainda com a vantagem, se eu não encontrar o conector que eu preciso, eu tenho condições de construir um. É, eu tenho também modelos pré-treinados de inteligência artificial. Então, tem um projeto que a gente trabalhou recentemente que a gente precisava extrair dados da carteira de motorista dos clientes. Usamos o modelo do AI Builder, tá? Então, é um modelo pré-treinado que me entrega velocidade, que me entrega resultados com um baixíssimo esforço e investimento para extrair isso. Eu posso ter também, se eu tiver uma aplicação mais crítica, trabalhar com ambientes gerenciados. Eu tenho, apesar da plataforma ser uma plataforma de low code, mas existe uma linguagem, que é o PowerFX, que me dá a habilidade também de tratar com condições, com características, embutir um pouquinho de programação e que isso faz toda a diferença. E tem um ponto em principal, e eu vou voltar nele mais para frente, que é esse Microsoft Dataverse, né? Então, o que que é isso? Vou dizer para vocês, é um banco de dados onde eu consigo encapsular governança, segurança e facilidade dentro dos nossos processos. Mas volto nesse ponto daqui a pouco, tá? Se eu olhar em como funcionam essas soluções, então, por exemplo, o Power Apps e o Power Automate, eles estão muito voltados, ou eles estão voltados para o meu ambiente interno. Então, eu desenvolvo uma aplicação enquanto eu tiver um usuário que está no mesmo domínio, né, bem, o mesmo entra ID da empresa, eu vou conseguir olhar e enxergar essas informações e compartilhar entre os usuários. E aí tem um monte de casos de negócio onde isso faz sentido. Mas também tem os casos de negócio onde eu preciso pegar, por exemplo, um input de um usuário, né? Imagina um caso bem tranquilo de a gente entender hoje. Eu preciso fazer o onboarding, né? Trazer para dentro da empresa um novo contratado.
Ah, então eu preciso carregar a documentação dele, eu preciso pegar, por exemplo, uma cópia do diploma e uma série de outros documentos. Então, é uma pessoa que está de fora da minha organização, ela até vai ser um funcionário em breve, mas ainda não é. Então, é através desse tipo de problema que a gente usa o Power Pages. Então, o Power Pages é uma ferramenta que justamente está na interface entre o mundo externo e o mundo interno. Tá? Então, por que que ela está no mundo interno? Porque através do Power Pages eu consigo falar, por exemplo, com um Dataverse, eu consigo me comunicar com outros ambientes protegidos dentro da empresa. Tá? Então, esse é o principal caso de uso aqui do Power Pages. O que que você tem, o que que é a solução do Power Pages? Então, uma coisa que quando a gente conversa sobre Power Pages, as pessoas falam, basicamente, você fazer um site de Power Platform. Por mais que isso seja verdade, né? Então você realmente consegue fazer um site que está baseado em algumas etapas em Power Platform, mas existe uma coisa muito importante e que eu acho que é o principal diferencial desse produto. Eu consigo hospedar um site dentro da nuvem da Microsoft, o Azure. Tá? E por que que isso daqui é importante? Eu até tenho um slide mais para frente, mas isso daqui é importante porque eu vou contar com toda a questão de segurança do Azure. Então, você imagina, a Microsoft, ela tem as três maiores nuvens do mundo e são as três nuvens que são mais atacadas, né? Então, eu tenho o Azure em si, ou seja, onde estão todos os elementos de nuvem, banco de dados, inteligência artificial. Tem uma segunda nuvem, que é o ambiente M365, né? Então, apartada e separada dessa nuvem. E tem uma terceira nuvem que a gente não pode deixar sempre de mencionar, que é a nuvem do Xbox, né? A gente pensa que é jogo, mas é uma nuvem que ela precisa ser extremamente otimizada para latência, para dar experiências em tempo real. E essas três nuvens, elas trazem junto com ela, além do tamanho, um alvo nas costas, né? Então, elas são extremamente visadas. Então, quando a gente tem uma solução que permite usar a nuvem para publicar um site, ela vem com muitas ferramentas de segurança. Então, eu acho que quando vão pensando em solução de Power Pages, isso passa muito além de você ter um site, tá? Passa por você ter um lugar que vai hospedar a sua solução, que vai cuidar do desempenho dela e que vai garantir a segurança, tá? Então, dentro, dentro do ambiente do Power Pages, perdão, dentro do ambiente do Power Pages, eu consigo entender todo o ambiente, né? Então, toda a estrutura que eu vou montar, muito parecido com a experiência de Power Apps que a gente tem. Gustavo vai passar rapidamente por isso. Eu consigo também agregar estilos, né? Então, eu consigo estender, como é uma solução web, eu consigo colocar CSS, que são o estilo da minha página, eu consigo colocar e embutir programação em JavaScript, eu consigo mexer com HTML. Então, eu tenho muito mais capacidade de customização aqui. Eu tenho um ambiente de dados, né? Porque efetivamente eu vou trazer dados de um lugar e vou levar dados para outro lugar. Como que isso daí funciona? Então, é aqui que eu estabeleço esse tipo de conexão. E, finalmente, tem uma parte grande voltada à segurança. Então, eu tenho toda a minha validação de todo um checklist para entrar no ar de uma solução, garantir que eu protegi, garantir que eu não deixei nada exposto. Então, a ferramenta também te ajuda muito nesse processo. Então, se você for uma empresa grande de tecnologia ou tiver um departamento de tecnologia, isso daí está coberto. Mas se você for uma pequena empresa, você também pode usar dessa solução para ter esse tipo de resposta, tá? Lógico que você tem toda uma capacidade, não poderia ser diferente nos dias de hoje, tá? Mas eu consigo usar a IA generativa, desde produzir páginas, gerar formulários, gerar conteúdo, do mesmo jeito que eu tenho uma experiência de Copilot em outros produtos da Microsoft, não seria diferente aqui, tá? E uma coisa assim que vale muito a pena salientar aqui, todas as peças da Power Platform, né, a gente sempre trata o Dataverse como
um dos recursos da plataforma, né? Mas particularmente quando a gente está falando em Power Pages, ele é a solução que acaba agregando todos os componentes da família aqui dentro. Então, é através de um Dataverse que eu trago os dados, que eu faço, por exemplo, o staging de dados de um ambiente para o outro. Aqui eu consigo disparar automações dentro do Dataverse para popular ERPs, para popular Power BIs, para levar para o Fabric. Então, o Dataverse é o link de todas essas soluções aqui. Tá? Eu já dei um pequeno spoiler, né? Quão seguro que é o Power Pages, né? Então, como que a gente resiste a invasões, a testes de penetração? Então, é importante salientar isso. Você tem uma solução SaaS, né? Que é um software como um serviço hospedada e gerenciada pela Microsoft. Eu conto com um firewall do próprio Azure eh, dentro dessa arquitetura. Eu vou falar com uma rede de distribuição de conteúdo, ou seja, se você tiver muito parecido com Netflix, eu consigo replicar conteúdos em lugares diferentes do globo, se isso daqui for necessário. E eu chamo a atenção também aqui no final da página você tem um white paper, né, um documento escrito pela Microsoft que fala sobre toda essa questão de segurança em detalhes, né? Então, o que que você conta, como que foi construída essa arquitetura, como que ela é robusta, mais para frente eu falo até como que ela foi certificada, tá? Então, é um documento, quem quer saber mais, quem quer realmente entender se isso daqui é tudo verdade, esse white paper é um bom caminho. Tá? É, então, o que que eu acho que são elementos muito positivos aqui? Então, eu tenho toda a questão assim que eu posso trabalhar desde um ambiente de sem código até um ambiente onde eu tenha bastante código, eu posso embutir códigos na plataforma, eu tenho questão de responsividade, eu consigo controlar, mas o que que eu chamo a atenção nesse slide é que, por exemplo, o Power Pages, ele recebeu uma certificação do governo americano que autoriza, né, as diferentes entidades do governo, sejam elas municipais, estaduais ou federais, a utilizar Power Pages para prestar serviço. Tá? Então, isso aqui é um grande endosso sobre a qualidade e o tipo da solução que está aplicada aqui no Power Pages. Novamente o fato, né? Por eu estar dentro da Power Platform, então eu tenho a gestão dessa solução totalmente integrada ao ambiente de Power Platform, então consigo atribuir usuários, acessos. Eu tenho também o centro de excelência, então a gente, da mesma forma que eu consigo fazer contabilização de usos, processos, estatísticas, eu consigo também com o Power Pages e também consigo colocar ele num ambiente gerenciado. Então, se eu precisar de mais disponibilidade, se eu precisar que seja uma solução realmente de missão crítica, a gente consegue trazer essa solução para esse nível. Tá? É, então, a gente tem, só recapitulando aqui, uma série de recursos. Então, o mais comum é a gente usar autorizações ou autenticação via Entra ID, né? O antigo Azure AD no passado, mas eu posso usar Facebook, eu posso usar o X, né? O antigo Twitter, eu tenho uma série de páginas que elas vão ser, quem já mexeu com Power BI, onde você atribui o RLS, atribui funções em função de permissão, a gente consegue fazer isso daqui aqui também. Eu tenho checklists para, antes de você fazer o Go Live, garantir que que foi tudo checado, verificado. Estou dentro do firewall, eu tenho uma rede que eu consigo controlar a distribuição de conteúdos e eu sei exatamente, de acordo com a arquitetura que eu montar, se eu vou ter usuários logados ou usuários anônimos dentro do meu site, né? Reforço esse ponto, da questão do Power Pages, é o elemento de ligação e que traz toda a conexão entre o mundo externo e o mundo interno aqui dentro do processo, tá? Como que você cobra por isso, tá? Então, eu trouxe aqui a tarifa
do site da Microsoft, tá? Então, esse aqui é o valor que você contrata diretamente. Obviamente, se você tiver volume, se você tiver contratos especiais, esses valores serão diferentes, mas de qualquer forma, ele é ilustrativo aqui para entender como funciona, tá? Essencialmente, a gente tem dois métodos de contratação do Power Pages. Eu posso contratar eles através de usuários autenticados, tá? Então, o que que é um usuário autenticado? Tem um login, uma senha, e eu pego logo no site e esse usuário conta como um usuário autenticado dentro do site. Ou eu posso ter sites onde necessariamente eu não quero ou não preciso ter um usuário logado. Um usuário anônimo vai conseguir acessar informações e, dependendo do seu fluxo de negócio, trazer informações para você também. Então, se eu estiver falando em usuários logados, o pacote inicial é para 100 usuários, e se eu estiver falando em usuários anônimos, esse pacote é para 500 usuários, tá? Então, eu tenho um custo de US$ 200 mês para o usuário autenticado, 75 dólares mês para usuários anônimos, tá? Então, eu tenho mais usuários anônimos, me custa um pouco menos por usuário aqui. Então, basicamente, esse aqui é o processo de licenciamento. Então, o que que é o caso de uso mais comum aqui? Você tem um site que você não tem uma quantidade muito expressiva de usuários, tá? Isso aqui, a ideia, até pelos custos de licenciamento, isso aqui não é a ideia fazer uma solução de adoção em massa, tá? Porque os custos ficam bastante altos. Mas se você tiver, por exemplo, onboarding de pessoas dentro da empresa, eu estou consultando um processo, de fornecedores. E essas soluções elas conseguem se pagar muito facilmente, porque você tem que imaginar que eu preciso hostear isso em algum lugar, quando eu faço alguma comparação, preciso garantir a segurança, preciso garantir a integração. Então, acaba sendo um custo bastante interessante e a gente consegue provar o ROI desse tipo de solução, tá? O retorno sobre essas soluções. E Marcelo, passo, pois não. teve uma pergunta aqui no chat do Tiago. Ele perguntou se a distribuição é para usuários fixos ou aleatórios. Eu Tem duas não, perguntas, na verdade, no eu chat. não sei o que ele quer, deixa eu até entender a pergunta dele aqui. É, Se eu tiver ambos os cenários, autenticados e não autenticados, eu preciso comprar os dois pacotes? Sim, tá? Então, é por cenário que você está atendendo ali. E eu não entendi, Tiago, se depois você puder escrever aqui, eu vou até passar para o Gustavo para ele fazer a demonstração, mas se puder pôr mais detalhes, eu te ajudo a entender o que, que é usuário fixo ou aleatório. E aí, legal. Então, essa era a ideia de passar um pouquinho, uma breve introdução, o que que é o Power Pages, como funciona, quanto custa. E aqui eu vou pedir para o Gustavo, assumir aqui a tela e seguir com a apresentação do que a gente pode fazer com o Power Pages. Bem, muito bom dia para todo mundo. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. A gente desenvolveu aqui um site de demonstração, que a gente usou todos os recursos nativos que o Power Pages oferece. A gente não customizou nada com HTML nem CSS. A gente fez da forma mais cru possível para que vocês possam entender que já nativamente o Power Pages já entrega bastante coisa, né? Então, estão vendo minha tela aí já, né? A gente desenvolveu um site Power Pages, a gente publicou esse site, tanto que se a gente vê aqui na URL, ele vem com esse ponto Power Apps Portals, que é o antigo nome do Power Pages, né? Então, a Microsoft gera esse link provisório para a gente, né? A gente consegue mudar isso depois, eu vou mostrar mais para frente. E o objetivo desse site demo que a gente criou é listar palestras cadastradas por usuários. Então, eu estou aqui numa aba do meu navegador, né? No momento, eu estou como usuário anônimo. Então, eu só consigo enxergar a página inicial do meu site, né? A gente fez essa interface aqui. E aqui embaixo a gente tem alguma listagem de tarefas, que são dados que estão vindo lá
Dataverse, né? Então, tem 4 palestras listadas aqui, eu consigo fazer alguns filtros, isso aqui tudo com recursos nativos do próprio Power Pages, ok? Primeira coisa, a gente tem aqui no nosso menu a questão da autenticação. Então, tem aqui o botão de entrar. Se eu clicar aqui, igual o Marcelo falou na apresentação, o Power Pages ele disponibiliza várias formas do usuário se autenticar dentro do nosso sistema, seja usando o X, Microsoft, Gmail. Nessa demonstração, a gente optou por usar o que a gente mais utiliza, que é o Azure B2C. Não sei se todo mundo já ouviu falar, mas o Azure B2C é uma ferramenta do próprio Azure, então ele permite que a gente consiga criar essas interfaces de login de forma bem simples, né? Então a gente não precisa preocupar muito com layout e segurança, né? Tudo é controlado pelo Azure, então a gente cria lá, vincula ele a nosso Power Pages e ele gera essa interface aqui de login para a gente. Tanto que a partir do momento que eu cliquei lá naquele botão de entrar, ele já me redirecionou para essa URL que é referente ao Azure B2C. Então, aqui, como eu falei, por enquanto eu sou um usuário anônimo, né? Então, eu não estou autenticado no meu sistema. Quero me inscrever no sistema, então tem aqui um inscreva-se agora. Para me inscrever, ele vai pedir um e-mail para eu fornecer, porque eu preciso validar um código de verificação que eles vão enviar. Então, eu estou aqui com um site que gera caixas de correios temporárias, né? Então, vou pegar um e-mail aqui que ele gerou aqui para mim. Vou ler o e-mail, vou pedir para enviar esse código de verificação. Enviou, então daqui um tempinho vai chegar aqui para eu pegar o código, vamos esperar. Então, chegou o e-mail. Isso tudo é controlado pelo Azure B2C, a gente não tem que preocupar com nada disso, né? A gente só precisa preocupar em integrar essa interface de login ao nosso sistema, né? Então, eu vou pegar o código aqui, vou verificar esse código. Vai me pedir algumas informações, né? Senha, nome e sobrenome. Estou aqui com um gerador de senhas aqui. Vou pegar essa senha que ele gerou aqui. Colocar a senha. Vou colocar meu nome aqui. Vou clicar aqui em criar. Ele processa a informação. Ele já vai me retornar aqui para o site em Power Pages, né? Pedindo para mim confirmar novamente o endereço de e-mail que eu utilizei, né? Então, opa, vou colocar de novo aqui o e-mail do site. Vou me registrar. A partir desse momento, eu já estou autenticado dentro do meu sistema. E aí, ele vai me mandar para uma página aqui que eu posso completar o meu perfil com algumas informações. Vou colocar só o nome e o sobrenome mesmo. Então, preenchi, tem outros campos aqui, né? Vou atualizar. Percebam agora que já estou autenticado no sistema, ele me reconheceu aqui, reconheceu uma sessão, né? Tanto que está exibindo um botão aqui de logout. E a partir do momento que eu estou autenticado no sistema, percebam que aqui no menu me apareceu duas opções. Uma opção de submeter palestra e uma opção de minhas submissões. Ou seja, aqui a gente já consegue ver uma regra de permissionamento, né? Ou seja, usuários anônimos só conseguem ver uma listagem, eles não conseguem fazer mais nada no site. Usuários autenticados já podem submeter uma palestra e ver as submissões de palestras que eles enviaram. Então, simulando aqui um submeter uma palestra. Eu tenho que dar um título para essa palestra, colocar qualquer coisa por enquanto. Eu escolho um tópico para essa palestra, né? Isso aqui também é uma tabela do Dataverse de parâmetros que a gente criou para simular. Então, esses dados aqui a pessoa escolhe qual que é o respectivo tópico da palestra dela. Então, novamente, a gente está integrando aqui com o Dataverse, né? Power Pages, escolhe uma data e hora para essa palestra. Dia 25, e aqui a gente consegue mudar o horário também. Beleza? Enviar. Enviado, aguarde aprovação. Vou mostrar daqui a pouco o porquê desse aguarde aprovação. E beleza, cadastra uma palestra, ela vai para nossa tabela do Dataverse, né? E se eu vim agora aqui na nossa outra tela, que é minhas submissões,
ele vai filtrar somente as palestras que eu sou palestrante, né? Ou seja, as palestras que eu enviei. Então, aqui a gente também está vendo o dado do Dataverse, porém com um filtro por trás de filtrar apenas palestras que fui eu que submeti, né? E aí, a partir desse momento que eu submeti a palestra, só a nível de demonstração mesmo, a gente criou um fluxo do Automate. Ele dispara sempre que um registro é criado ou modificado dentro dessa nossa tabela de palestras dentro do Dataverse. E aí ele vai me notificar aqui no e-mail falando que minha palestra, né, vai vir o nome da palestra, assumiu determinado status dentro do sistema. Então aí a gente já consegue ver essa interligação, né? A gente colheu um dado de uma pessoa externa, né? Eu não estou dentro do tenant da empresa e já consegui, inclusive, disparar um fluxo do Automate com informações que vieram de forma externa, né? E agora eu vou abrir uma outra aba aqui do meu navegador e aqui eu vou simular o perfil de administrador desse sistema. Ou seja, a gente tem um usuário anônimo, que é o que está acontecendo aqui no momento, o usuário autenticado, que eu simulei agora, e agora eu vou me autenticar com o meu usuário que está como administrador no sistema. Então, mesma coisa, né? Vou entrar aqui, agora eu vou usar o meu e-mail aqui, pessoal, colocar minha senha, beleza, autenticou lá. Entrei então, ou seja, eu estou autenticado e também sou um administrador desse sistema. E a partir disso, como eu sou administrador, uma nova opção aqui surge no menu, né, que é o revisar submissões. Ou seja, se eu clicar aqui, eu consigo ver todas as palestras que foram enviadas, ou seja, todas as palestras que estão na minha tabela lá do Dataverse. Então, a que eu criei agora, colocou aqui, né, palestra Powerbase Demo, quem enviou, qual que é o status, né, tá como pendente, igual me notificou aqui no e-mail, né? E aqui, como eu sou ADM, eu posso fazer algumas ações. Por exemplo, eu consigo ver os dados dessa palestra, né? Esse aqui é uma view só de leitura, né? Eu não consigo editar nada. Consigo editar as informações, todas as informações da palestra, né? Se eu quiser mudar, por exemplo, título, colocar em maiúsculo, até mesmo colocar essa palestra como aprovada, né? Então, eu, como administrador, eu consigo fazer isso. Então, alterei o título, coloquei como aprovada. E a partir desse momento, se eu voltar aqui na nossa tela inicial, em ambos os navegadores, né, a gente só lista aqui palestras que foram aprovadas, né? Então, a partir desse momento aqui, minha palestra aparece aqui, Power Pages Demo, apareceu aqui na listagem tanto para mim que sou DN, quanto para mim que sou somente um usuário autenticado aqui dentro do meu sistema, beleza? E aí, também vai chegar um e-mail aqui como a palestra mudou de status, né? Agora está aprovada. Vai me notificar também aqui no e-mail que eu cadastrei a palestra. Então, a ideia do nosso site demo é esse. Agora, eu vou mandar esse link no chat para vocês, que agora eu vou explicar um pouco mais tecnicamente o que a gente fez nesse site. Só que, em paralelo, se vocês puderem ir utilizando o site para a gente ver qual que vai ser o comportamento, para eu conseguir ver todos os dados que vocês cadastrarem, vai ser bem interessante. Vou mandar aí no chat. Foi. Deixa eu compartilhar de novo minha tela. Como eu falei, eu vou explicar agora de uma forma um pouco mais técnica, pode ser que todo mundo não entenda, né? Acredito que não tem aqui só desenvolvedores na reunião, tem usuários comuns, mas eu vou tentar ser o mais breve possível, né? Primeira coisa, né? Quando a gente vai criar um site de Power Pages, a gente não consegue criar ele em ambiente default de Power Platform. Ou seja, a gente precisa de um ambiente de desenvolvimento e nesse ambiente a gente criaria o nosso site de Power Page, né? Então aqui tem a interface do Power Page, né? A gente consegue acessar ela até através do Power Apps, né? Se a gente vem aqui na nossa URL, tem a opção aqui de Power Platform, tem aqui Power Pages. Então aqui ele me lista todos os sites que eu tenho, seja ativo ou inativo, e me permite criar sites do zero, né? Aqui só um ponto de atenção, porque muitos ambientes exigem que o usuário tenha alguns privilégios no Edge para conseguir criar
um site de Power Page. Então tem que ficar atento a isso quando for criar um site, né? Se não estiver conseguindo, pode ser por isso. Quando a gente vai criar um site, a Microsoft já fornece aqui alguns templates de sites pré-prontos, né? Seja sites para FAQ, sites para agendamento. Então tem alguns layouts aqui de exemplo, né? Mas a gente sempre costuma criar a partir de uma página em branco, que foi o que a gente fez para esse site de palestras também. Então, eu estou aqui numa aba aqui com ele, no modo de edição. E, igual eu falei, para desenvolver esse site, a gente usou duas tabelas do Dataverse, né? Se eu vir aqui na minha próxima aba aqui, uma tabela de palestras, que a gente criou essa tabela com alguns campos para armazenar os dados, né? Então, por exemplo, aquele item que eu enviei agora mesmo já está aqui na nossa tabela. Então, já está conversando com o Dataverse. E uma tabela de tópicos, que são justamente os parâmetros de tópicos quando a gente vai cadastrar uma palestra no sistema. Então, também temos uma tabela para isso aqui. Deixa eu voltar aqui para o site agora. Então, basicamente aqui, quando a gente cria um site em Power Pages, nativamente ele já vem com uma página inicial dentro do nosso sistema. E aqui, quem já mexeu com o WebPart de SharePoint vai ver que é bem parecido a criação aqui do layout da página, né? A página aqui é dividida por seções, então tem uma seção aqui, outra seção aqui, o cabeçalho e o footer. E aqui a gente consegue brincando e colocando elementos na tela. Não é tão dinâmico igual o Power Apps a gente tem vários componentes de interface, né? Mas aqui ele já fornece alguns nativamente, né? Seja colocar um texto, então eu consigo ir montando o meu layout, seja colocar um vídeo, então bem semelhante a uma web parte do SharePoint, a gente consegue ir montando a nossa página, né? A gente também tem aqui, para cada elemento que a gente coloca, né, seja um texto, tem todos os estilos do texto, né? A gente consegue brincar com essa personalização também. Aqui é um pouquinho mais difícil, mas a gente consegue algumas personalizações aqui com CSS, né? Seja margem, borda para o elemento. Então, eu vou mudando aqui, vai mudando lá atrás. Então, dá para brincar bastante com isso, já com os recursos nativos, né? Tem várias opções aqui de margem, né? Seja embaixo, em cima. Então, para cada um dos elementos que a gente coloca na tela, a gente consegue fazer isso. Explorando aqui os menus da lateral, antes deixa eu só mostrar aqui, nosso sistema tem 4 páginas, né? Uma página inicial, a página de submeter palestras, né? Que aqui a gente tem um elemento do tipo formulário, que eu tenho que imputar um dado dentro do meu banco de dados, então, do tipo form. Tem a tela de minhas submissões, que ela herda os dados da submeter palestra, por isso que ela aparece aqui no menu dentro do tópico de submeter palestras, né? E tem a tela de revisar submissões, que aqui somente o administrador tem sistema e ele consegue ver as palestras e fazer aquelas ações que a gente viu. Aí explorando aqui os menus que o PowerPage oferece para a gente, né? Igual o Marcelo mostrou na reunião, até um slide tem um print aqui dessa parte, que é a questão de estilo do site. Então, nativamente, ele coloca com alguns estilos aqui, a gente consegue mudando cores, títulos, tamanho do título. Então, tudo isso aqui a gente consegue ir mudando de forma bem simples aqui no Power Pages. Então, tem várias opções nativas aí que oferece, né? Consigo mudar também a cor dos textos, né? De título, cada uma das tags aqui do HTML, aqui do CSS. Então, dá para brincar bastante aqui para montar um layout legal. Aba de dados, aqui a gente consegue ver todas as tabelas que estão sendo utilizadas no site. Então, aqui é basicamente uma integração de toda a interface do Dataverse. A gente consegue ver aqui também dentro do Power Page, né? A gente tem aqui a tabela de palestra, eu consigo criar novas colunas nessa tabela, excluir dados, criar views, formulários. Então, essa aba de dados é para isso. Aba de configurações, que é o setup, né? Aqui também, igual o Marcelo falou na apresentação, é basicamente uma área que a gente consegue ver como está a performance do nosso site,
se eu já fiz todos os checklists para colocar um site em Go Live, né, em produção. Então, aqui basicamente são algumas configurações do site, né, visuais. Aqui não, a gente não simulou, mas a gente consegue integrar fluxos do Power Automate diretamente no site, né? Esse fluxo que eu demonstrei, ele é um gatilho do Dataverse, ou seja, quando um item chega lá na tabela, o fluxo dispara, mas a gente consegue também chamar fluxo de gatilho do próprio Power Pages, que é um tipo de gatilho que a gente tem lá no Power Automate. Então, a gente consegue integrar também. E aqui as questões de Copilot também, que ele pode, a gente pode auxiliar a gente a criar algumas páginas dentro do sistema também. Parte de segurança, essa aqui é uma das mais importantes, né? Primeiro tópico aqui são os provedores de identidade. Igual eu falei, a gente estava utilizando o Azure B2C. A gente vê aqui ele está Enable, mas tem diversos outros tipos, né? Por exemplo, Entra ID, a gente consegue configurar a autenticação Facebook, LinkedIn. Então, tem alguns tipos aqui que nativamente já vem. Claro que a gente pode customizar do zero uma autenticação, mas vai ser tudo nessa parte aqui de autenticação. Visibilidade do site. Basicamente, a gente define se o site já está pronto para ser público ou não. No caso, igual eu demonstrei, né? Está público porque eu consigo acessar, vocês conseguem acessar, mas enquanto ele não estiver pronto, ele pode ser do tipo privado, ou seja, somente pessoas que eu colocar o acesso vai ter acesso ao site. E aqui tem algumas outras configurações de certificados, cookies, que é um pouco mais avançado. Igual eu falei, só recapitulando aqui, nativamente um site do Power Pages, ele vem com 3 tipos de acessos, né? Anônimos, autenticados e administradores. Usuário anônimo é igual eu demonstrei, se a pessoa não está logada no site, ela é reconhecida como usuário anônimo. A partir do momento que eu fiz a autenticação, eu sou um usuário autenticado e eu posso também ser um usuário autenticado e um administrador, que é igual eu demonstrei aqui usando meu usuário pessoal, eu tenho o poder de administração. E com esses 3 tipos aqui de permissionamento, a gente começa a limitar algumas coisas no sistema, né? Então, por exemplo, permissões de página. Aqui tem todas as páginas que eu mostrei aqui em cima, né? As 4 páginas. Deixa eu voltar aqui. Página inicial, todo mundo vai ter acesso. A página de submeter palestra e de minhas submissões, somente administradores e usuários autenticados. Então, é por isso que deixa eu deslogar aqui, eu como anônimo, eu não consigo ver aqui a página de submeter palestra, né? Porque eu não estou autenticado, ele vai cair nessa regra aqui. E o revisar submissões, somente os administradores vão ter acesso. Ok? E isso também se aplica a permissões de tabela, né? Aqui a gente tem algumas permissões que a gente criou para exibir os dados, né? Então, por exemplo, ver todas as palestras. Todo mundo pode ver, porém apenas visualizar a tarefa, as palestras, perdão. Criar palestras, somente administradores e usuários autenticados, porque para eu submeter uma palestra, eu preciso estar autenticado no meu sistema. Exibir tópicos, que são os parâmetros lá. Todo mundo pode ver, né? Porque não é um dado sensível. Então, são essas regras que a gente começa a controlar no Power Pages. E tem que tomar muito cuidado com isso, porque igual a gente está tirando o dado interno, ou seja, do Dataverse, e expondo isso de forma externa. Então, isso aqui tem que estar muito bem alinhado para não ter nenhum tipo de vazamento de dados, né? De uma forma bem macro, é assim que funciona o site do Power Pages, né? Aí, indo um pouco mais além, como o Marcelo falou, a gente consegue customizar esse site usando código mesmo, né? Não só a nível de conhecimento para vocês. Aqui no PowerPoint a gente consegue abrir esse projeto aqui num Visual Code, né? E aqui ele vai segmentar o nosso projeto em uma hierarquia de pastas, né? E aqui a gente vai ter cada tela com suas respectivas extensões de arquivo, seja CSS, .js, JavaScript, o .html. Então, quando a gente começa a olhar para isso aqui, a gente consegue ver que o PowerPage pode ir mais além ainda do que somente essa página inicial aqui de ir colocando cada um dos elementos na tela. A gente consegue customizar tudo isso utilizando hard code mesmo. Beleza? Por fim,
E até, né, Gustavo, só fazendo um reforço, né, você mostrou ali o código, a gente Uhum, trabalhou em outros projetos onde, por exemplo, a gente fazia a gestão de toda a linguagem do site, tinha 4 línguas possíveis, através de códigos que a gente escreveu aqui. Validação de dados em campo, então, por exemplo, uma uhum. máscara de telefone celular, a gente colocava aqui também. Então, tem uma série de coisas que a gente pode agregar, é um uso mais avançado, sem sombra de dúvida, mas só para dizer para vocês que a solução suporta esse tipo, tá? Isso, inclusive um case nosso de um cliente nacional, a gente basicamente fez um site Power Pages todo customizado, em HTML, JavaScript para chamar fluxos do Power Automate, fazer integrações com o sistema de pagamento. Então, é, é um mundo bem avançado mesmo. A gente consegue customizar praticamente todo o site só com código escrito mesmo. E por fim, como o Marcelo também comentou, se eu ver meu site hoje aqui, ele está com essa URL, porém, como eu não hospedei ele em lugar nenhum, tá com ponto .apps portals, que é o que a própria Microsoft fornece quando a gente cria o site, né? Mas via centro de administração, a gente consegue conectar esse site a um domínio customizado, né? Então, sempre que a gente entrega um site em Power Pages, nossos clientes eles vão lá e conectam ele a um domínio customizado para não ficar essa URL aqui com esse ponto Power Apps Portals no fim. Então, isso é bem interessante também. No mais é isso. Acho que eu consegui passar por tudo assim de uma forma bem macro e não tão técnica, né? Para todo mundo entender. Obrigado, Gustavo. Alguém gostaria de fazer perguntas ao vivo aqui, não escrever no chat ou fazer alguma observação, reclamação, elogio, angústia? Oi, Marcelo, eu gostaria de fazer uma pergunta. Por favor. Complementando o que o Gustavo falou agora sobre o domínio, então, cada site tem o seu domínio, ele pode ser customizado, correto? Sim. Tá. Sim. E se eu tenho a necessidade de ter mais de um domínio, eu preciso ter mais de um site. Aí você me comentou ali no chat que não existe limite para a criação de site, certo? Você pode ter várias estratégias aí, Camila, nesse caso, porque você pode ter, por exemplo, diferentes domínios que apontam para um mesmo site ou para um outro pedaço do site, e você pode ter também cada domínio apontando para um site diferente. Então, tecnicamente, tudo é viável. O que é importante verificar é qual que é a estratégia, qual que é o problema que você está tentando resolver ali. A gente tem, se eu for usar domínios diferentes, eu preciso criar sites diferentes. E se eu for usar o mesmo domínio, eu posso usar o mesmo site e lá dentro criar várias páginas. E essas páginas não terem vínculo na visualização externa? É possível? Sim. É? Uhum. Sim. Porque, na verdade, você que vai colocar o modelo de navegação. Então, por exemplo, o Gustavo criou 4 páginas aqui para nossa demonstração e essas 4 páginas são ligadas, porque a gente quis que fosse assim. Mas Uhum. dentro do que você explicou, o seu modelo poderia, por exemplo, cada página é um site por si só, ela não se comunica com a Isso. outra. Ah, perfeito. Essa era a minha dúvida. Obrigada. Nada. Né? Quem tem aqui? Tiago. Oi. Obrigado, gente, pelo convite ali e parabéns pela apresentação, tá? Obrigado a vocês. Desse jogo. É, a regra de nível, né, de permissão ali que você definiu, né? Se é autenticado, se é anônimo e administrador, você define nos parâmetros do site. Isso Uhum. afeta também o acesso ao Dataverse ou não? Por que que eu pergunto? Porque hoje SharePoint e Power Apps é o contrário, né? Eu defino ali os níveis de permissão por usuário em grupos de acesso ao SharePoint, e isso se reflete ao Power Apps. Aqui é o contrário, por exemplo, um usuário que é autenticado, se ele tiver acesso direto ao Dataverse, ele vai ter as mesmas permissões que foram definidas no site? Deixa eu compartilhar a tela aqui para eu te explicar melhor. É, por exemplo, tabela de palestra, nessa interface aqui, o usuário ele não vai ter acesso, né? O acesso dele é somente aos dados e a estrutura do Dataverse.
Então, por exemplo, aqui deixa eu voltar aqui no site, eu vou te explicar isso. Por exemplo, aqui na nossa tela aqui de submeter palestras. Aqui eu tenho um formulário, né? Se eu dar um editar aqui, esse formulário ele é conectado à minha tabela de palestra e eu estou exibindo um formulário de informações. Ou seja, se eu vim aqui na nossa tabela do Dataverse Palestra, eu tenho um formulário vinculado a essa tabela de palestra, que é o formulário de informações. Ou seja, é o formulário que o usuário ele vai inserir o dado dentro do Dataverse, certo? E aí, igual eu mostrei, ele vai herdar a permissão que eu setar aqui. Então, por exemplo, Table Permissions, então permissões de tabela, eu tenho aqui uma permissão de criar uma palestra. Eu seto ela para usuários administradores e usuários autenticados dentro do sistema. Então, é assim que funciona, entendeu? Ok. Não, entendi. O próprio Dataverse ele já acrescenta uma camada de proteção que hoje nós temos, às vezes, problemas com o SharePoint, né? Uhum. Usuários que são um pouquinho mais avançados acabam descobrindo A URL, né? a URL da lista do SharePoint e aí acabam fazendo modificações lá direto, né? Então a gente tem que fazer mais uma camada de proteção por webpart para que esse usuário não veja os dados, mesmo que ele seja um Uhum. usuário que tem permissão de edição para que ele possa usar as aplicações. Mas beleza, entendido. Obrigado. Valeu. Gilcimar, Oi, bom dia, tudo bem? bom dia. Eu gostaria de saber se, assim, eu tenho um site já feito em SharePoint. Eu consigo migrar todos os dados dele para o Power Pages? Para fazer um novo site em Power Pages? O migrar que você fala é tipo automaticamente seu site SharePoint ser integrado a um Power Pages? Não, eu tenho um site feito no SharePoint, que ele é integrado com o Dynamics 365. Uhum. Então, se eu quiser, por exemplo, deixá-lo obsoleto, só que aproveitar todas as tabelas, tudo que já foi feito nele e migrar para Power Pages, eu consigo? Consegue com alguns adendos, né? Você falou que esse Aham. site seu provavelmente está conectado à lista do SharePoint, né? Que Sim, são criadas lá dentro do site. Então, isso teria que virar tabelas do Dataverse. Então, sim, tem como, porém com esses adendos, né? tá. Inclusive, só para falar, um cliente que a gente atuou, a gente justamente salvava dados de um Power Pages dentro de um Dynamics F&O. Então, é possível sim. Certo, obrigado. Eu, Eric. Oi, bom dia. Parabéns pela apresentação. Obrigado. Eu tenho uma dúvida que ele é um pouco atualização de conceito, né? Que eu trabalhei bastante com a versão antiga dele, que era o gerenciador de portal. Para finalizar o deploy dele, a gente utilizava o Data Migration. Como é que ficou a questão de deploy para essa questão do Power Pages, por exemplo? Você utilizou o ambiente dev, e aí seria migrar para ambiente produtivo, né? Como é que Tá. ficou essa migração agora? Deixa eu compartilhar de novo aqui. A gente criou esse projeto aqui, aí claro que é sempre uma boa prática utilizar soluções, né? Então, por exemplo, igual eu falei, a gente não consegue criar um ambiente default, a gente tem que usar um ambiente de dev, e aí torna-se usual a gente colocar tudo isso dentro de uma solução. Então, por exemplo, criei aqui uma solução, Palestras Nexus Brasil. Eu vinculei meu site a essa solução, então tem X componentes desse site Power Pages vinculados a essa solução e minhas tabelas que são utilizadas dentro do Dataverse. Ou seja, se a gente precisar migrar esse site entre ambientes, vai ser via solução, que é o que a Microsoft recomenda, certo? E questão de deploy, assim, a única coisa que a gente tem que preocupar é garantir que o site esteja visível para todo o público. Então, a partir do momento que eu coloco isso como público, o site já começa a valer a URL dele. Então, solução, migra a solução para o ambiente desejado, parametriza de novo e torna esse site público. Deu para Ah, entender? deu sim, obrigado. Aí já vou emendar uma outra pergunta, Uhum. que é com relação às permissões.
Eu já vi que o gerenciamento dessas permissões dá para a gente fazer um controle manual, mas daria para, por exemplo, fazer algum fluxo de automate para fazer os próprios usuários terem autonomia de trocar as próprias permissões. Por exemplo, o primeiro usuário, ele é um gerenciador da conta. Aí o segundo usuário, referente a um certo CNPJ, por exemplo, ele vai com uma permissão menor, mas se o gerenciador da conta conseguir alterar essa permissão desse segundo via Power Automate de alguma forma. Uhum. Tem sim, deixa eu te explicar aqui. Como isso é um pouco mais técnico, eu não mostrei aqui na reunião, né? Mas a gente tem um gerenciador de administração do PowerPages, ou seja, ele é um aplicativo em Dynamics, né? A gente está vendo aqui na URL, e aqui ele me mostra todas as configurações avançadas do site PowerPages. Então, por exemplo, tudo que eu fiz lá, que eu mostrei na minha interface lá pelo editor, tá tudo aqui por trás de uma forma bem mais técnica, né? Todas as listas que eu uso, formulários, e tudo mais. E aí, tem aqui, deixa eu achar aqui, deixa eu ver se é funções da web. Igual eu mostrei. Para esse site, eu utilizei o que o próprio Power Pages era, que é a função de gera, função de administradores, usuários anônimos e usuários autenticados. Nada impede da gente vir aqui e criar um novo tipo de permissão e fazer o que eu quiser, né? Por exemplo, o gerenciador de conta vai fazer X coisas dentro do meu sistema. Isso é possível, a gente só teria que criar um novo tipo de função da web e vincular a determinado usuário. E se tem como fazer isso via Automate, sim, porque a gente está dentro da rede Microsoft aqui, né? Isso aqui é um aplicativo Dynamics, por trás disso aqui vai ser um Dataverse. Lá no Automate a gente tem as ações de administrador do Dataverse, então é só configurar e fazer isso automaticamente vincular para um usuário dentro do sistema, né? Então sim, tem como. Beleza, obrigado. Ah, Gente, em atenção aí nosso horário, agradecer todos pela participação, pelas dúvidas. Se tiverem mais, tem os nossos contatos aqui no chat. E agradecer a Hélida e Gustavo e todo mundo aqui pelo suporte e pela apresentação. Obrigada, Marcela. Ei, Agradecer valeu, a vocês gente. pela apresentação, a todo mundo que compareceu. Deixei aí o nosso canal no YouTube, que depois iremos disponibilizar esse webinar, além de ter outros lá também, tá? Conheçam, deixa lá um joinha, sigam a Nexer e um bom almoço para todo mundo aí. Caso tenham mais dúvidas, pode entrar em contato com a gente, que nós estamos à disposição. Bom almoço, Obrigadão, gente. gente. Tchau, 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 tchau. Abraço. gente. Um ótimo dia.